boa noite. Boa noite. E hoje, em mais um Papo Reto, temos aqui o Capitão PM Ricardo Domingos Júnior, comandante da 3ª Companhia do 13º Batalhão da PM. Boa noite, capitão. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. Boa noite a todos os telespectadores do Imparcial. Boa noite, Augusto. Boa noite, Suzy. Certinho. E hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre segurança, um assunto aí que está em pauta todos os dias. Capitão, qual é a área atendida pela 3ª Companhia? Bom, vamos lá. É interessante que as pessoas conheçam que a gente tem aqui em Araraquara o 13º Batalhão do Interior, então é o 13I. O 13I, o batalhão, ele é dividido em 6 grandes companhias. Então são 5 companhias territoriais que cuidam de território e uma companhia de força tática. A minha companhia é a 3ª Companhia, que ela é compreendida por Meia Araraquara, Américo, Santa Lúcia e Rincão. Então, a minha é incumbido a tarefa aí, a árdua tarefa, né, de cuidar da segurança pública de Meia Araraquara, Américo, Santa Lúcia e Rincão. Só salientando, até para que as pessoas entendam essa Meia Araraquara como funciona. Vamos colocar uma linha imaginária ali, desde o Pau Seco ali da Washington Luiz, vem subir na 36, vira na Via Expressa e vai para Vila Xavier. Tudo que está à esquerda, então ali desde do Pau Seco, Selmidei, Setor 1, 2, 3, 4, 5, Vale Verde, Romilda, Vale do Sol, Flora, até o Parque São Paulo, toda essa região é a minha metade. Nossa. E quem cuida da outra? É a 1ª Companhia de Policiamento, que hoje é o Capitão Zequeto, Moisés Sabino Zequeto. A sede da 1ª Companhia fica ali do lado do terminal rodoviário, né? E a sede da 3ª Companhia fica no batalhão ali da próxima arena de eventos. Certinho. Hoje a gente queria falar um pouquinho sobre um programa, né, que a polícia tem e parece que tem trazido bons resultados. É a Vizinhança Solidária. O senhor pode dizer pra gente como é que funciona esse programa? Com prazer. O que a polícia tem notado, né? Tem notado não, é bom a gente até falar um pouquinho antes. A Constituição Federal de 88, lá no artigo 144, ela já prega que a segurança pública ela é o dever do Estado. Só que ela é uma responsabilidade de todos. Está lá, está na carta maior, o documento maior do Brasil. Quando ele fala que é um dever do Estado, é importante que a população entenda que não é um dever da Polícia Militar, somente da Polícia Militar. Sim. Imagine uma engrenagem com vários dentes. Sim. Então, a Polícia Militar é um desses dentes. Então, a gente pode colocar aí Polícia Civil, Federal, membros do Legislativo, por que não? Membros do Executivo, Ministério Público, os próprios magistrados. Então, cada um é um dentinho dessa engrenagem. Nós somos um deles. Só que o dente principal disso, na minha concepção, e eu acho que eu falo pela polícia nesse sentido, o dente principal é a comunidade. Então a própria Constituição, ela deixa claro que é um dever meu, eu tenho que trabalhar em cima disso, mas é uma responsabilidade de todos. Então, enquanto a população, enquanto a comunidade não der as mãos e participar da solução do problema, muito dificilmente nós vamos conseguir uma solução, um resultado positivo. Isso não só na segurança pública, em qualquer aspecto, saúde, educação e assim vai. Com base nisso, a polícia, não fui eu quem inventou, né? A polícia desenvolveu um programa chamado Vizinhança Solidária, que tem em seu foco a aproximação, o estreitamento entre a comunidade e a polícia militar. Então, nós queremos resgatar alguns valores perdidos na sociedade, porque hoje, no mundo que vivemos, a pessoa vai trabalhar, volta para sua residência, aciona ali o controle remoto do portão eletrônico, entra, fecha e fica em prisão domiciliar dentro de casa, né? É verdade. Liga a TV, liga seus eletrônicos e esquece do mundo. Então o vizinho está sendo roubado, está sendo furtado, pessoas
em atitude suspeita estão rondando a casa e ninguém quer saber nada. Fecha o portão, põe uma cerca elétrica ali. Só se preocupa com você, né? Exatamente. Então o individualismo. Por si. Exatamente. O individualismo está muito grande. Sim. E a vizinhança solidária, ela tenta resgatar alguns valores perdidos, que é aquela coisa do vizinho cuidar do vizinho, de você se preocupar com o próximo. E além disso, além desse resgate, é a aproximação com a segurança pública local, no caso a Polícia Militar. Então, como que a gente começa o desenvolvimento desse trabalho? Primeira coisa, eu preciso de pessoas do bem interessadas em participar da solução. Sim. Então, essas pessoas do bem podem ser, não há uma quantidade definida, né? Sim. Pode de 2 a 200 a 1000, mas pessoas que têm um vínculo, que têm algo em comum. Por exemplo, alguém de um grupo interessado na segurança pública de um bairro, um grupo de comerciantes com algum problema específico numa área de comércio, um grupo de moradores rurais que tem problemas em suas propriedades rurais. Então é um grupo muito heterogêneo. Sim. Ou melhor, são grupos heterogêneos que entre si são homogêneos, né? São iguais, que têm os mesmos problemas e dificuldades. Bom, E assim, não necessariamente precisa ser só de um bairro, então. Pode ser de uma região toda. na verdade a gente procura não aumentar muito, porque a gente procura problemas individuais ali. Então, por exemplo, a Vila Xavier. A Vila Xavier é gigantesca, Então, se eu pegar um grupo da Vila Xavier, de um lado específico dela, eu tenho um grupo voltado para os problemas daquele nicho, daquele local. Agora, se eu tiver um grupo com participantes da grande Vila Xavier, podemos fazer um grupo da Vila Xavier como um todo. Sim. Você entendeu? Então, o que eu preciso é especificar um nicho de trabalho, um ambiente onde os problemas são os mesmos, onde a gente tenta resolver aqueles problemas daquela comunidade local. Bom, então a primeira coisa, pessoas interessadas no processo. Então, as pessoas que tiverem interesse, tiverem um grupo de bairro, tiverem... uma curiosidade, eu tenho um grupo de coletores de lixo. Então, de coletores de reciclável. Então, as meninas estavam tendo muitos problemas na cidade. Você imagina a que situação chegamos. Os coletores de lixo estavam sendo roubados. Roubados até, né? E então, eles levam os bags. Os bags, Eu conversei com uma delas a semana passada e ela disse que tinha lá alguns pontos que ela tinha problema, que as pessoas roubavam e entravam lá até de madrugada e saíam correndo. Olha que absurdo. E acontece outra coisa, que eu moro aqui na região, na quarta-feira os moços passam pegando a recicla, né? O pessoal já sabe, esses carroceiros e tal. Então a gente deixa, né? As pessoas deixam o material reciclado na frente das casas. Na quarta-feira eles passam antes, pegam tudo, a hora que as moças passam não tem mais nada. Mas aí já não é ilícito, aí é uma questão de oportunidade. Ele chegou primeiro, né? Sem problema. Agora o problema é quando vem uma pessoa armada para subtrair o bem que ela trabalhou o dia inteiro para coletar. Aí é um problema. Bom, e nessa vizinhança que nós fizemos aí, na primeira semana nós conseguimos chegar na autoria e prendemos, faz alguns meses, eu não me recordo se foram 2 ou 3 pessoas, foram presas e conduzidas para a justiça. E a notícia que eu tenho é que o problema acabou, esse problema voltado na via pública, né? Foi resolvido. Bom, então voltando ao assunto, as pessoas interessadas devem, no caso da terceira companhia, devem me procurar diretamente ali na sede do batalhão, que fica ali próximo à Arena da Fonte. É só procurar pelo Capitão Ricardo. Eu estou lá no expediente administrativo das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Esse primeiro contato, nós vamos trocar nossos telefones, vou explicar como funciona e vamos marcar uma reunião com esse grupo. Eu posso ir até o local que eles desejarem, em qualquer dia e horário, evidentemente, né? Vamos combinar a agenda deles com a nossa, né? Posso ir num salão de uma igreja, na residência de algum deles, em qualquer lugar que eles queiram, ou se eles não tiverem local, eu oferto o batalhão, a gente pode fazer uma reunião no próprio batalhão. Então, todas as pessoas desse grupo
são convidadas, onde eu explico todas as diretrizes do trabalho, como funciona, quais são as restrições, todas as dicas para que a gente tenha um trabalho de sucesso. Além disso, nós fazemos uso de uma ferramenta que quase ninguém conhece, chama WhatsApp. Né? É novo, é coisa nova, só que eu acho que é muito mal utilizado, né? Com certeza. Por muitos, a gente Ninguém acaba... aguenta um bom dia, boa tarde, boa noite, florzinha, né? Pois é, correntes religiosas. Pois é, e então a gente tenta dar uma funcionalidade a essa ferramenta. Muitos acham que o grupo da Vizinhança Solidária é um grupo de WhatsApp. Não é. É um programa que vai muito além disso. Só que uma ferramenta que a gente utiliza com muita frequência e muito fortemente é o WhatsApp. Então todo mundo tem acesso. Evidente, né? é muito rápido. Fácil, né? Então esse grupo vai criar um grupo no WhatsApp de segurança, viu, Suzy? Sem bom dia, boa tarde, boa noite, sem correntes religiosas, sem palminhas. É um grupo que tem que ficar parado. Porque quando vier lá um chamativo, uma notificação, a pessoa tem que atentar que é um problema de segurança. Alerta, né? Então é isso que a gente educa, trabalhamos com o grupo, né? Educamos o grupo para que ele trabalhe dessa forma. Eu não faço parte do grupo, porque você imagina, eu tenho 15 grupos de vizinhança solidária, dão quase 1000 pessoas. Se eu fizer parte de cada grupo... Não trabalha mais. Não, eu já não tenho vida social, né? Aí acaba meu casamento também. Então, como funciona? Nós designamos um tutor designado por mim e pelo grupo, que é uma pessoa que tem facilidade de mexer, né, com o eletrônico, é uma pessoa que tem uma certa ascendência perante o grupo, tem facilidade de conversar com o grupo e um pulso firme para poder manter uma disciplina naquele grupo. Seja uma liderança, assim, uma né? liderança local. Então, essa pessoa, o tutor, ele vai filtrar todas as informações que são de importância policial, e o tutor sim tem o meu contato direto. E ele faz contato comigo, me passando todas as necessidades daquela comunidade local. E eu, com base nisso, eu tenho mais facilidade para desenhar a minha estratégia de policiamento. Então, em hipótese nenhuma, nós estamos privilegiando um grupo em detrimento de outro. Eu tenho uma riqueza de informação muito maior para eu direcionar o meu recurso humano e material para atender aquela demanda. E eu falo, desculpa Augusto, estou te cortando, mas eu falo sem sombra de dúvida, eu não tenho números agora, mas eu falo sem medo de errar, que tivemos uma redução de mais de 80% de todos os ilícitos nessas áreas de trabalho. E então, a gente tem percebido essa baixa de ilícito, né, Augusto? Principalmente furtos e roubos em residência, dá uma diminuída, né? Eu falo determinadas regiões, especificamente áreas, né? Nas minhas vizinhanças solidárias. E quais bairros, assim, um exemplo aqui, estão sendo realizados? Olha, nós temos de cabeça aqui, eu tenho o Cambuí, o Cidade Jardim, que é logo em frente, Chácara Flora, Portal das Laranjeiras, Jardim Aclimação, a Primavera, Jardim Primavera, Planalto. São 15 os catadores de reciclável. E em todos eles houve essa redução dos índices criminais? Em todos não. Alguns tivemos alguma dificuldade maior, como por exemplo a Chácara Flora, pelo tamanho. Né? Então é um lugar muito, muito extenso e tem muitas áreas de acesso. Assim, é um trabalho mais complicado. Mas com a ajuda da população local tivemos uma redução extremamente acentuada nos índices criminais, naquilo que me cabe, né? Só para dar um exemplo, como é que funciona assim? Por exemplo, eu moro aqui, aí eu percebo que tem um rapaz que não é aqui do bairro, meio suspeito, eu ponho no grupo, vi um rapaz aqui e tal, isso aqui seria um... Não. Como é que funciona? A vizinhança solidária, em hipótese... Você liga para a polícia. Isso é uma confusão muito comum, que inclusive no começo eu tenho que ser um pouco incisivo nisso. Então. As pessoas confundem a vizinhança solidária
com um atendimento Particular. prioritário, particular. Um atendimento... Eu quero um policial Não, aqui. e não é assim que funciona. Então, a vizinhança solidária, em hipótese nenhuma, substitui o telefone de emergência 190. Sim. Então, se no caso você avistar uma pessoa em atitude suspeita, tá rondando o bairro, alguma coisa, é 190. Só que é muito importante que essa pessoa jogue no grupo, se possível até uma foto de forma discreta, né, da pessoa, sem que ela perceba, alimente o grupo, fala, olha, essa pessoa não é do bairro, tá rondando aqui, vamos ficar espertos, para que todas as pessoas passem a atentar para essa atitude suspeita. Em meio a isso, a polícia já vai estar com vistas e as outras pessoas vão estar se precavendo também para não se vitimarem. Deixa eu fazer um adendo muito rápido. Imaginem um tripé. Então, tem 3 pés. Se você tirar um deles, ele cai. Então, nós dizemos que para ter o ilícito, tem que ter um tripé. Então, nós temos que ter o agressor, o ladrão, né? O agressor. Temos que ter a vítima e temos que ter um meio potencial. Se não tiver essas 3 características, esses 3 requisitos, não acontece o ilícito. E o meio potencial seria o quê? Então as pessoas ficam muito preocupadas com o ladrão, com o agressor. Sim. A polícia tem que pegar, a polícia tem que não sei o quê. Só que é o seguinte, a polícia é apenas uma parte desse tripé. Então a gente tem que trabalhar na vítima e no meio potencial. A vítima a gente consegue trabalhar por meio da vizinhança solidária. Então nós fazemos palestras semanais, mensais, bimestrais, semestrais. Isso vai de acordo com a necessidade de cada grupo. Então se o grupo entender, capitão, precisamos conversar, a gente vai lá e faz uma palestrinha. Então, e é bacana porque não é uma palestra daquela que está pronta, que é igual para todo mundo. É uma palestra voltada exatamente para aquela comunidade. Então eu levo informações do que está acontecendo lá, quais são os veículos ou pessoas em atitude suspeita, o que está acontecendo, e tento tirar dessas pessoas as características de vítima. Eu dou dicas de segurança. Nós não temos grandes quadrilhas trabalhando em Araraquara, não existe. O que tem ali, 80%, 90% é oportunismo. Sim. Então a gente tenta tirar da vítima a característica de vítima. E fazendo isso, eu consigo resolver o problema. Sim. E outra coisa, meio potencial, respondendo a tua pergunta, é segurança primária. Por exemplo, serve no grupo da vizinhança. Então a gente educa a pessoa para começar a ter olhos de segurança. Então ela começa a perceber que, olha, naquele quarteirão ali, eu tenho árvores muito frondosas, que à noite bloqueiam a iluminação artificial. Então é um local que se torna um local perigoso, porque é escuro, é um meio potencial a acontecer alguma coisa. Né? Exatamente. Estupro, né? Ou, por exemplo, uma rua que tem alguns buracos, que o veículo tem que andar muito devagar e facilita a ação de um agressor. Então são meios potenciais que o grupo vai identificar para mim e vai me relatar. E eu tenho um acesso muito privilegiado junto ao executivo, junto à prefeitura. Nós temos um documento chamado RAIA, que é um relatório de informação de infração administrativa, onde eu comunico para a prefeitura que ali tem algum buraco. Eu não vou tampar todos os buracos da rua. Nem adianta pedir. Não tem jeito. Consegue. Mas eu consigo relatar que, olha, prefeitura, esse conjunto de buracos aqui está facilitando a ação dos agressores. Sim. Então eu gostaria que vocês tomassem alguma providência para evitar. É uma questão de segurança pública, de integridade física. E iluminação. Olha, tem aqui as luzes estão queimadas. A gente consegue trocar tudo com a prefeitura. A árvore sem poda, mato alto. Então tudo que eu tenho solicitado para a prefeitura tem nos atendido. Tem sido um grande parceiro nosso. Porque, não porque eu peço, é porque é uma questão de segurança pública e a integridade física das pessoas está sendo colocada em voga. Então eu fico até o elogio aí por minha parte aos órgãos, aos setores da prefeitura que estão sempre prontos a nos atender. Eu não tenho tido problema nenhum, evidentemente, né? Eles têm uma série de problemas na cidade, mas tudo que a gente leva voltado à segurança pública, a gente tem sido atendido.
Aqui tem duas Isso é perguntas aqui do quem está assistindo a gente. Uma do Luiz Carlos D'André, ele está falando, queria saber o que o senhor acha da audiência de custódia. E outra pergunta, o Luiz Henrique está perguntando, o que o senhor acha também, como se pode combater 169 mil bandidos que serão soltos pelo STF, se for aprovada, né? São perguntas difíceis, né? E entram até no cunho político, né? Fica até difícil. Eu volto a dizer, né? Eu sou um representante da terceira companhia. Eu não posso dar uma opinião institucional. Eu não sou porta-voz da polícia. Sim. Mas eu vou me despir de minha farda e vou emitir uma opinião particular, pessoal, não é da polícia. Pode ser? Sim. Para quem? O Luiz Henrique perguntou sobre os 169 mil que E a serão primeira soltos. pergunta é do? E o Luiz Carlos da Luiz Andréia? Carlos. Então vamos para o Luiz Carlos primeiro. Audiência de E custódia. para os nossos ouvintes aí, telespectadores. Audiência de custódia é um negócio que eu acho que tem que ter. Ela é justa, só que eu acredito que tem que ter uma disciplina, um filtro um pouco maior por parte dos excelentíssimos aí magistrados. Não é uma crítica, é uma opinião. Sim. O que acontecia? Num passado muito próximo, a pessoa, o infrator da lei, o ladrão, o infrator ele era pego no ato flagrancial, né, no flagrante, nós prendíamos essa pessoa e ela ia para a cadeia. Direto para a cadeia. Na cadeia, e da cadeia era conduzida ao CDP, né, ao Centro Provisório de Detenção, na penitenciária. E muitas vezes essa pessoa ficava ali meses esperando, aguardando o parecer de um juiz. Porque é o seguinte, eu posso prender, qualquer um do povo pode prender, qualquer um do povo pode prender em flagrante qualquer pessoa que esteja cometendo um crime. Qualquer pessoa pode, eu devo, é uma obrigação. Só que é o seguinte, é um ato excepcional, que quem tem o poder de cercear a liberdade de uma pessoa, que está lá garantida, é uma cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição Federal, é juiz. Então, mesmo eu tendo feito isso, um juiz tem que apreciar a minha ação e avaliar se todos os requisitos daquela prisão foram atendidos e se aquela pessoa tem que ficar presa. Isso não acontecia. Então, quem tinha dinheiro contratava um advogado e rapidamente conseguia esse parecer. Sim. Só que o pobre, aquela pessoa que não tinha condições, ficava lá ao léu, 30, 60, sei lá quanto tempo. Então eu acredito que a audiência de custódia, até por uma questão de direitos humanos é um negócio fantástico, tem que existir. Só que o que acontece é que ele é deturpado, totalmente corrompido por pessoas que têm interesses particulares. E só vem um lado da moeda, mas isso é outro assunto. Então, a minha opinião, a audiência de custódia, ela deve existir, e ela consiste simplesmente na apresentação da pessoa presa em até 24 horas, na verdade é no dia seguinte, até o meio-dia, essa pessoa é apresentada por um juiz, e o juiz vai entender se todos os requisitos da prisão foram atendidos. E se ela pode responder aquele crime em liberdade, ou se ela atende os requisitos da prisão preventiva. E ela vai responder o crime presa. Sim. Agora, é complicado, né? Porque nós temos casos reiterados aí, pessoas que furtam veículo 5, 6, 7, 15 vezes e a pessoa é solta no dia seguinte, né? Na audiência de custódia. Então, eu acredito, e também, olha, o juiz não faz porque quer, é legislação. Sim. Então, eu acredito que, pessoalmente, que caberia uma análise um pouco mais criteriosa nesses termos aí de quem pode ser liberado e quem não pode, porque senão a gente enxuga um gelo muito grande. E enquanto a gente está enxugando o chão lá, a torneira está aberta, fica muito difícil. E muitas vezes o agressor sai primeiro que o policial do distrito. Isso que a gente sempre ouve isso. Porque às vezes o policial está lá na delegacia, fica lá preso horas lá para elaborar, né, a prisão e o acusado aqui, até logo. Olha, resumindo, audiência de custódia. Nós estamos atendendo um pacto federativo do pacto internacional. Nós nos adequamos a esse pacto,
na minha opinião, tem que existir, só que eu acredito que ele está sendo revisto, os critérios, a forma como tá, não tratar o cidadão lá, o preso, não tratar o cara como vítima, o cara não é vítima, o cara é um agressor da sociedade, crime, né? Só que todos os seus direitos e garantias constitucionais devem ser observados, só que o cara tem que ser tratado como agressor. Sim, não como vítima. Porque em momento nenhum a vítima tem esse atendimento. Então isso precisa ser revisto, na minha opinião. E respondendo à questão do Luiz Carlos. É o Luiz Henrique. Do Luiz Henrique. Só completando, a Josi Kerr falou aqui que a liminar de Marco Aurélio foi derrubado pelo Toffoli. Agora Foi. Foi derrubado? Já foi. É isso aí. Você acha que ia passar? Mas mesmo assim, Mas respondendo, você, né? eu não acredito na... Eu não acredito No STF. Não. Eu não acredito fugiu a palavra, na liberação dos presos. Sim. Não acredito, eu acho assim. Quem anda certo, muitas vezes não tem uma segunda chance, né? Se você comete um erro, você é mandado embora do emprego. Se você esquece de pagar uma conta, tem que pagar com juros, correção monetária e tudo mais. Então eu acredito que quem cometeu o seu erro, de forma muito justa, ele tem que cumprir com o pagamento lá. Agora, o trabalhador tem que trabalhar no Natal, no Ano Novo, no Dia dos Pais, inclusive trabalha extra. Agora o bonitão lá que cometeu uma afronta contra a sociedade tem todos esses benefícios. Então, a minha opinião, eu sou contra. Inclusive, nós temos um aumento, né, nos índices criminais aí por conta disso. Só para citar, né, ontem um policial militar foi baleado e morto em Atibaia, né, numa troca de tiros com... Foram 4 baleados, foram 4 alvejados e infelizmente um veio a óbito. Foram 4 alvejados? Foram 4. E um deles veio a óbito, né, cumprindo o seu dever ali, Sim. né? Falando em cumprir dever, hoje teve uma operação aqui. Bem legal. Vamos coisas boas também, né? Não é? Hoje nós tivemos uma operação chamada Operação Servir e Proteger. Nessa operação nós empregamos um efetivo considerável do policiamento corriqueiro. Colocamos também a nossa administração, o pessoal da Força Tática, teve um empenho grande dos 19 municípios que compõem o 13º Batalhão. Então nós tivemos, eu tenho uma prévia aqui, não são dados consolidados ainda, então pode ter uma pequena divergência aí. Certo. Mas nós tivemos, começou às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, e encerramos há poucas horas atrás. Tivemos 19 pessoas presas em cumprimento de mandado de prisão nos 19 municípios. Em Araraquara foram 11 ou 12, eu preciso confirmar a informação, mas de 11 a 12 pessoas presas com mandado de prisão. Tivemos uma pessoa presa em um flagrante de tráfico de drogas e uma arma de fogo retirada aí da marginalidade. Então foi uma operação bastante proveitosa. Tivemos ali um sucesso grande, foi uma operação conjunta, né? A Polícia Civil nos forneceu os mandados de prisão e a Polícia Militar fez o cumprimento. Tivemos esse resultado bastante expressivo. Dessa vez o Águia não veio dar apoio? Não, porque eu já tinha feito uma operação segunda passada, né? Pouco tempo. Então nessa segunda eu já tinha prendido 4 na operação passada. A gente contou com a colaboração do Águia, né? Que todo mês está aqui na nossa região. Nos 19 municípios, eu posso afirmar que 2, 3 vezes por mês o Águia está sempre conosco, sempre participando e... a gente sempre percebe quando tem operação, porque passa o Águia, corre e tem alguma coisa. E ele nos ajuda assim muito, porque quando você olha de cima um problema, você enxerga com facilidade como você arregimenta todo o efetivo, as viaturas. Quando tem alguma fuga, é muito fácil você chegar ao agressor, porque o Águia nos apoia sobremaneira. Hoje identifica mais fácil. Com certeza. Alguma pergunta interessante. aí, Augusto? O Divino Leitão, ele está falando aqui daquilo, ele falou, o cara que chamou a polícia em Curitiba para bandidos que invadiram sua casa ficou preso. Até aí entendo, foi acusado, mas por que os que haviam invadido foram soltos? É aquele caso, acho que daí está falando da
audiência de custódia, né? Ah, tá. Eu não acompanhei o caso, eu não sei dizer. É É o Divino Leitão. Divino. Eu não sei desse caso. Eu também não tenho detalhes da ocorrência, né? E eu procuro não comentar daquilo que eu não participei, porque a gente pode falar alguma arbitrariedade aí, né? Só que uma coisa é fato, diferente de outros países de primeiro mundo, nós fomos uma colônia de exploração, né? Não fomos uma colônia, a nossa colonização já foi, nascemos diferentes, né? Então, em países de primeiro mundo, Estados Unidos e tudo mais, eles têm uma atenção muito grande à propriedade, porque lá foi tudo conquistado no sangue, tudo ali, né? Muito aguerrido e tal. Então, lá o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, eles têm o mesmo pé de igualdade, eles são protegidos da mesma forma. Sim. No Brasil, não. A Constituição de 88, ela lista de forma crescente, de forma decrescente, né, do mais importante ao menos importante, ela coloca a vida acima de tudo. Então, no Brasil, a vida é mais importante que o patrimônio. Então, é a vida, a integridade física, a liberdade, o patrimônio e assim vai. Sim. Então, eu não estou justificando, né? Eu estou tentando... É uma conversa, né? Entre nós três com os nossos participantes aí. Até para esclarecimento geral. Quando você não pode atentar contra a vida ou a integridade física de uma pessoa para proteger o seu patrimônio. Eu não estou falando se é certo ou se é errado. Mas lá nos Estados Unidos, se você pisar no gramado de um proprietário lá, se você invadir uma propriedade, você pode ser alvejado, ele vai atirar e está na legítima defesa do patrimônio dele. Agora, no Brasil, quando isso for levado para o judiciário vai perguntar o seguinte para você: você atirou por quê? Qual o risco que ele estava causando à sua vida? Estava armado, né? Te ofereceu algum risco? Então, possivelmente o que aconteceu aí, eu não, volto a dizer, não estou justificando, não estou advogando, mas no Brasil a propriedade não tem essa importância. Então quer dizer, se um ladrão, por exemplo, tenta entrar na minha casa, se ele entra armado e eu estou armada a atirar nele, quem vai preso sou eu? Não, de forma nenhuma. Se ele está armado, ele está oferecendo risco a si. Tá. Então tá bom. É isso que eu Agora, falei, se ele não estiver, você atirar nele, aí sim. Aí vai ter que ser comprovado a legítima defesa aí, porque você só pode fazer isso em excludente de ilicitude, no caso, uma legítima defesa. Aí vai ter que ser comprovado o seguinte: se a pessoa estava lá no portão de acesso, você na varanda do seu sobrado, e você efetuou um tiro na pessoa, por quê? Que risco que essa pessoa estava causando à sua vida? Agora eu entendi, até assustei, falei, gente... Isso que vai ser arguído pelo judiciário, e essa pessoa vai responder pelo homicídio do agressor, enquanto o agressor vai responder pelo furto. Que é afiançável ainda, né? Não, furto você paga um crime muito pequeno, né? Comparado ao homicídio. O furto ele atenta só contra o patrimônio, enquanto o homicídio atentou contra a vida. Né? Eu não sei se eu esclareci, não sei se eu fui claro. O Divino Leitão, eu entendi a colocação do policial, não sabia dessas prioridades. Sempre achei que a propriedade tivesse mais valor na legislação brasileira. Obrigado pelo esclarecimento. Fico muito contente de ter ajudado. E eu sempre recomendo o seguinte: as pessoas, quando eu falei do artigo 144 da Constituição, onde todos são responsáveis pela segurança pública, ninguém tem que sair correndo atrás de ladrão. Sim. Então, a ajuda que tem que ter é participar de um grupo de vizinhança solidária, é participar do nosso Conselho de Segurança de Araraquara, é você enxergar. O ladrão não tem um olheiro? Não tem? Um traficante. Por que nós não podemos ter os olheiros do bem? Sim. Então as pessoas têm que começar a se preocupar no próximo, com o próximo. Então percebeu uma coisa estranha, percebeu uma atitude suspeita, aciona o 90. Então no caso de você estar na residência, tiver algum problema, tranque-se no seu quarto, tranque-se no banheiro, aciona o 90, explica o que está acontecendo e nós rapidamente vamos chegar no local.
Só também aproveitando, Augusto, às vezes as pessoas, eu escuto muito nas vizinhanças solidárias, eu chamei, mas a viatura demorou para chegar. Pode acontecer, porque o meu recurso humano, ele é limitado, o meu recurso humano e equipamento e material é limitado. Então, evidentemente, quando uma pessoa liga num sábado à noite reclamando de som alto, enquanto a outra liga que está na residência e com um ladrão entrando em casa, essa pessoa do som alto vai esperar. Claro. Então, a gente incentiva sempre, não reaja, não tente salvar o mundo, ou melhor, tente salvar o mundo, ou melhor, salve o mundo. Mas como? Participando da solução. Usando de inteligência. Exatamente. Acione os meios, estamos sempre à disposição para ajudar. O Gil Oia, ele está falando aqui, boa noite a todos. Não é novidade, parte da população reclamar de mais viaturas em certos bairros, mas sempre observo todo dia uma viatura estacionada em frente a uma padaria no Céu Mineiro. Os policiais ou estão na porta do estabelecimento ou estão dentro. Isso ocorre também em certos postos de combustíveis. Isso está correto? Ele está perguntando. Gil e qualquer outra pessoa. Como é que funciona? Eu tenho, todas as minhas viaturas têm GPS. Então eu tenho como, eu não tenho como controlar todas, né, porque eu não tenho gente para ficar conferindo isso toda hora. Sim. Mas eu faço uma pesquisa aleatória e sempre confiro se a viatura está cumprindo aquilo que a gente determina que ela faça. Sim. Então, eu não sei, por mais que as pessoas possam estranhar, e isso é um fato, é uma realidade. O policial militar fardado, eu não sei se todo mundo sabe, ele vai no banheiro. Eu ia falar exatamente. Ele tem sede. Eu não sei se vocês enxergam, mas essa farda aqui, ela é extremamente pesada, ela é de um tecido chamado hipstop, né? Ela é mais forte e eu uso uma por baixo. Nós temos que usar uma por baixo. Eu coloco o colete por cima. Então, com esse calor ainda tá bom, né? Não é fácil não. Então a viatura, os policiais, em regra, 90% trabalham numa escala de 12 horas. Então nós trabalhamos 12 horas corridas. Então não está previsto um tempo para tomar água, para ir ao banheiro, para almoçar, não está. Então se o serviço exigir, são 12 horas de trabalho. Só que a gente compreende e espera que nessas 12 horas o policial tome uma água, tome um café. Então é normal que ele pare numa padaria, tome lá um café. É normal, os postos de combustível é para abastecimento. Ou muitas vezes é um ponto de estacionamento que a gente designa. Eu não sei onde é o caso, onde é o caso citado aí. Céu Mineiro, em frente a uma padaria e os postos de combustíveis. Então, a padaria eu não sei qual é, mas os postos de combustível existem alguns que ficam em pontos estratégicos e são de grande circulação de pessoas e veículos. Então eu coloco a viatura lá de forma estratégica, com o highlight acionado, né? Policial desembarcado do lado da viatura, para fazer uma ação de presença. E uma observação, sempre que os nossos telespectadores assistirem uma viatura em algum lugar, tenham certeza que ela está lá por um objetivo. Sim. Então nós temos um estudo, hoje tudo é planilha, né? Sim. Nós temos algumas planilhas que analisam os últimos 5 anos da criminalidade na região. Então, com base nos últimos 5 anos, com base no mês anterior e com base, por exemplo, dezembro, com base em dezembro de 2017, então eu uso essas 3 variáveis. Com base em tudo isso, eu tento adivinhar, tento fazer uma mãe de Ná aqui. A gente tenta adivinhar onde o problema pode acontecer e coloca aquela viatura lá para se evitar aquele problema. Estrategicamente. Exatamente. Então, pode estranhar, as pessoas podem estranhar, mas o meu trabalho não é prender ladrão. O meu trabalho não é esse. Eu ando fardado, eu ando com uma viatura que tem um highlight para chamar atenção. O meu trabalho é não deixar o agressor trabalhar, se é que podemos chamar de trabalho isso. Né? Não, desculpa, maculei aqui. Não. É não deixar o agressor roubar, agir. Então por isso, aí a pessoa fala, mas vocês não vão prender ninguém com esse highlight aceso. Não, mas o objetivo é ser visto evitar, e evitar que ele faça o ilícito.
Agora, em ele fazendo, aí a gente age repressivamente. Agora, Augusto, eu não tanto só com a peneira. Vamos ser muito transparentes aqui. Podem existir abusos e alguns equívocos por parte do policial, de repente exagerar no cafezinho lá na padaria, ou de repente parar para mais num posto de gasolina ou qualquer outro lugar. Pode acontecer, por que não? Somos humanos e falíveis. Sim. Então, mais um poder da vizinhança solidária. Quando algum problema acontece, eles podem me passar também. O capitão, olha, eu acionei a viatura, não fui bem atendido. Ou a viatura demorou para chegar. Ou aconteceu determinado problema. Capitão, a viatura está ficando muito tempo parada em tal lugar e não está resolvendo. Então, a população me ajuda a trabalhar e eu consigo adotar medidas corretivas. Espero ter esclarecido. Sim. Eu acredito que deve ter um roteiro, né, das viaturas. Nós temos segue um roteiro. Tem nome isso, chama cartão de prioridade de policiamento. Esse cartão de prioridade de policiamento, como eu te falei, ele é baseado nos últimos 5 anos, no mês anterior e no mês atual, o mês vigente do ano passado. Sim. E com base nisso a gente desenha um policiamento para tentar se coibir o que aconteceu no passado naquilo lá, porque é meio que um ciclo. Sim. Então a gente tenta quebrar esse vício. Esse vício, né? E é como você falou, precisa ser um trabalho conjunto, né? A sociedade, a polícia, a prefeitura também tem nos ajudam bastante. Augusto, se a população não vestir a camisa da segurança pública, não vestir a camisa do bem, não tem solução. Não tem. Eu acho que a sociedade tem aí que se misturar mesmo e não ficar só esperando, né? Porque todo mundo fica esperando do poder público. Olha, a polícia não veio aqui, todo mundo é um pouco vítima, mas sim, ninguém quer tirar a bunda do sofá. E como a gente comentou, isso é muito ruim. Vou assumir aqui a meia-culpa, né? Somos pessoas como vocês, então a gente é falível, inclusive erramos muito, né? Erramos muito. Às vezes o policial teve um problema com a família, teve um problema com a esposa no dia anterior e veio trabalhar. Nós sabemos que a gente não pode, não está bem, nós sabemos que não podemos trazer isso para o nosso trabalho, só que somos seres humanos. Não tem como, né? Então eu abro as minhas portas, eu sou comandante aqui da região, nessas cidades que eu falei, né, que eu citei. Então minha porta está sempre aberta para as pessoas do bem, qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de elogio. A gente gosta de elogio também, viu? Porque a gente consegue nós ver... Nós não temos queixa. Muitos casos, se você falar em elogio, a polícia já faz parto, né? Faz parto, às vezes na rua, na viatura. Porque na realidade salva criança tudo engasgada, cai na polícia, né? Você briga em casa, cai na polícia. Tem problema ali, cai na polícia. Criança engasgada, cai na polícia. Suzy, a maioria dos nossos acionamentos no 90, eu não trouxe números aqui, mas são centenas e milhares. Sim. São assim, uma infinidade. Um número muito grande de atividades que muitas vezes nem são. A maioria dos nossos acionamentos são de cunho social. E muitas vezes a viatura vai no lugar e você percebe que a pessoa quer ser ouvida. Trabalha como psicólogo. Ela não cometeu ou foi vítima de um crime, mas ela teve tanto problema na vida, está com tantos problemas financeiros, familiares. Ninguém escuta a mulher. A pessoa. E essa pessoa liga o 90, pode demorar, mas vai. Vai lá uma dupla de viatura, vai dar atenção para a pessoa. Então nós temos aí uma demanda bastante considerável de ocorrências. Seria interessante se a Polícia Militar agora então colocasse umas viaturas com os psicólogos. Quando percebe que aí só vai lá. Fala abaixo que alguém escuta e inventa esse negócio. Outro assunto aqui que sempre vem também à tona, o Divino Leitão falou que eu fiz, uma vez meu vizinho pediu socorro, acionei o 190 e a viatura chegou enquanto ainda estava no telefone. Nossa! Mas muita gente, principalmente quando mudou, né, que o Copom foi para Ribeirão Preto, centralizou lá no Ribeirão Preto, né? Muita gente reclamava, você liga lá, o pessoal não sabe onde é a rua, não sabe que cidade que você está.
Eu acredito que hoje esse problema praticamente acabou, né? Então, Augusto, é o problema da modernidade, né, do crescimento. Veja bem, eu vou pegar um exemplo local. Nós, aqui o 13, nós temos 19 municípios. Muito por baixo, tá? Vamos supor não, eu tinha que ter um policial no mínimo, um policial em cada município para atender o telefone 90 daquela localidade. Sim. Mas para eu ter um policial 24 horas, eu preciso de 4, porque é 12 por 36, né? E mesmo assim ele trabalha mais do que 40 horas semanais. Então eu teria, você calcula aí, 4 vezes 19, foi 4 vezes 20, são 80, 4 vezes 20, né? Pensando 20 municípios, 80 policiais. Só que Araraquara nós tínhamos 6 atendentes, por causa da demanda de Araraquara. Então esse número é muito expressivo. E aí, qual a população desses 19 municípios, tem uma ideia? Então, como eu comando a 3ª companhia, eu falo pela minha companhia. Agora, quando a gente fala de batalhão, eu não vim preparado para discursar isso. É bastante gente, né? Então, mas aí quando você pensa em estado, quase 1000 municípios, aí 645 municípios, você imagina, no mínimo um policial em cada lugar, uma escala de 12 por 36, são 4 por local, e cidades com mais de 100 mil habitantes são mais que um, não tem jeito. Araraquara com 220 habitantes, a gente tinha 5, 6. Então é um número muito expressivo. Aí, de forma muito inteligente, o comando da instituição regionalizou os atendimentos 90. Então, esse montante que nós tínhamos aqui, quase 80 policiais empenhados nisso, hoje não tem nenhum. Eles foram para a rua. Foram para a rua. E esse policial foram para a rua. Exatamente. Então, a intenção disso é fortalecer a nossa função fim, que é o policiamento na rua. E esse atendimento cai lá no Ribeirão. Qual o problema que nós tivemos? Cidades pequenas, eles ligavam 90, olha, polícia, polícia não, já chamava pelo nome, né? Ô fulano, é o seguinte, aqui no Bar do Zé tá tendo uma briga, e a viatura ia no Bar do Zé. Já sabia onde era. E essas pessoas, elas ainda ligam, né, para o 90, tô aqui no Bar do Zé, mas quando você liga para reclamar que a luz acabou na CPFL, acho que você é atendido em Curitiba. Quando você liga no Netflix, centrais, né? Outro dia eu liguei pro Netflix para reclamar do Netflix, fui atendido em Portugal. É o 0800. O atendido, eu perguntei, de onde você está falando? Eu estou de Portugal. E ele me deu um atendimento excepcional. Então, é uma questão da modernidade. Então, a pessoa quando faz uma ligação 90, qual o prejuízo que ela tem? Falar a cidade que ela está modulando. Então, olha, estou em Araraquara, está tendo uma briga na Santa Cruz. Não falou o endereço. O atendente lá já vai jogar lá, Araraquara. Aí já vem para Araraquara e já coloca lá, briga generalizada na Santa Cruz. O atendente lá em Ribeirão não sabe onde é. Mas ele já informou via computador que está tendo uma briga generalizada na Santa Cruz de Araraquara. Isso numa fração de segundo. Então nós temos essa informação e é jogado no rádio, o policial sabe onde é a Praça da Santa Cruz. Então eu garanto que não houve prejuízo nenhum. Só que é o seguinte, esse telefonema ele não é desligado. Então a pessoa ela joga lá no computador, vem para Araraquara, só que ela continua conversando com a pessoa. Senhor, fica calmo. O senhor tem o endereço correto? O que está acontecendo? Tem alguém armado? E a pessoa fica nervosa, porque, você não vai me atender? Mas na verdade já foi atendido. Já foi gerada, a gente chama de ocorrência preliminar. Então já veio essa informação preliminar para nós, as viaturas já estão indo. Só que enquanto isso, ele está levantando informações de muita importância para o policial chegar lá pronto para agir. Sim. Saber quantas pessoas tem, se tem alguém armado. Exatamente. Qual a ocorrência, né? Exatamente. Então eu acredito que tivemos um impacto no começo, mas isso eu nem ouço mais reclamação, eu acho que já foi sarado. Inclusive o Divino está falando aqui que ele quis dizer que eles chegaram muito rápido, foi um elogio, né? Não, mas eu só citei porque, né, muita gente... Algumas pessoas reclamavam, mas até hoje bem essa outro, questão do Bar do Zé, né? A pessoa mora em Araraquara, ela não percebeu ainda que cresceu e ela acha que ela não precisa dar o endereço, que todo mundo sabe onde ela mora. E fizemos até uma merchandising aqui pro Bar do Zé agora. Não é? Depois nós vamos no Bar do Zé. Ajuda a gente aí. Bom, tem aquela questão, Suzy,
Qual, Augusto? Vamos a... Dos BAEPs. A BAEPs. O novo governador Dória fez promessa eleitoral de criar 17 batalhões de ações especiais da polícia, os BAEPs. Na sua opinião, o senhor acha viável? Teria esse efetivo aí qualificado para então, isso? eu não tenho subsídios necessários para poder alicerçar um argumento, uma argumentação. Então, a gente tem uma brincadeira na polícia, quando nós usávamos o boné, né? A gente chama de gorro sem pala. É o boné, conhecido boné, a gente usava o boné. E nós temos uma brincadeira, né? A gente falava, olha, eu cuido da minha aba para baixo. Então essa informação vai muito além da minha aba, eu não tenho como... Bom, já que a gente falando em aba, deixa eu só perguntar uma coisinha. O senhor acredita que a segurança agora, no novo governo, vai ter a sua prioridade fortalecida? Eu tenho que acreditar, Suzy, porque eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho familiares, mãe, irmãos, amigos. Eu cuido, outro jargão nosso. Diferente de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito trampolim, né? Porque o policial se forma, vai para São Paulo, mas está louco para vir embora. Vai embora para sua cidade, porque a maioria é do interior. Nós aqui de Araraquara, quase em sua totalidade, Araraquara não, dos 19 municípios, quase em sua totalidade são moradores. Então nós cuidamos do quintal da nossa casa. Então o compromisso do trabalho do policial aqui é infinitamente maior, não estou desqualificando o policial de lá, mas o compromisso do interior é infinitamente maior do que quem não trabalha onde reside. Então, Suzy, eu tenho que acreditar, eu sinceramente, às vezes eu esmoreço, às vezes eu desanimo, só que a gente tem muita fé em Deus, acredita bastante em algo maior e eu preciso acreditar que vai melhorar, senão o que vai ser dos meus filhos? Só que eu tenho uma preocupação muito grande e eu aproveito até para, já que estamos batendo papo, né? Sim. Já passamos do horário, inclusive? Não, sossegado. Eu acredito que um grande mal que nós estamos tendo na sociedade, e isso reflete diretamente no meu trabalho na segurança pública, é a falta da família. Nós percebemos nitidamente a desestruturação familiar nessas famílias que se envolvem em ocorrências policiais. Sim. Eu não estou falando da família vitimada de furto, sim, mas a briga familiar, lesão corporal, os homicídios. Acho que 95, para não falar 100, 95% de todos os meus homicídios aqui da Terceira Companhia foram passionais, foram dentro da casa. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou coibir isso? Então, a gente percebe nitidamente que falta Deus no coração das pessoas, independente de religião. Sim. Se você não acredita também, eu acredito que família é Deus é família, né? São sinônimos. Então, o que eu vejo de uma forma muito nítida a falta de família nas pessoas. A gente procura tentar fazer um trabalho voltado nesse campo, né? Nas vizinhanças solidárias a gente procura enaltecer bastante isso, mas voltando à sua pergunta, eu tenho esperança, eu acredito no mundo melhor, mas eu acredito que a polícia militar não vai resolver sozinha o problema, nem a civil, nem a federal. Se nós não dermos as mãos e caminharmos para um objetivo único, nós não teremos sucesso. É um mundo globalizado, né? Exatamente. E olha, cuidem de seus filhos. Porque eu até fiz uma matéria outro dia falando que a raiz da família está podre e ela precisa ser tratada. É difícil, né? Porque é daí que a gente pode subir. Isso é um consenso, né? A gente entrevistou esses dias conselheiros tutelares que acompanham os casos ali de perto, né? E eles falaram a mesma coisa. Eles falaram, o maior problema é a desestruturação familiar, né? Essas pessoas querem que a escola, que a polícia, a sociedade, corretivo.
Quantas mães já não chegaram e olha, dá um susto nele? Isso. Isso é absurdo, isso é absurdo. Ó, a delegacia da mulher, a gente já conversou várias vezes, a delegada fala, ó, o cara bateu na mulher, tentou matar. Chega aqui na delegacia, vai ser preso em flagrante, né? Lei Maria da Penha. A mulher fala, não, eu não queria que ele fosse preso, só queria que desse um susto. Não tem como, se né? isso Cometeu um crime resolvesse, grave, né? As pessoas parece que se eximem de suas responsabilidades. Mas esse problema de Maria da Penha, acho que é um problema até um pouco mais severo, né? Porque eu digo que o buraco é mais embaixo. Porque muitas vezes não podemos também jogar pedras, né, nessa mulher, porque muitas vezes ela é dependente financeira do marido, e aí o que será dos filhos? Então tem uma série de variáveis. Não é simples, mas eu volto a dizer, o único problema que não dá para solucionar é a morte, porque morreu, né? Acabou. Agora, enquanto a gente está vivo, a gente tem que dar as mãos, tem que lutar, tem que se importar com o próximo, tem que reclamar, tem que elogiar, tem que abraçar, tem que fazer acontecer. Só para terminar, vamos falar de coisa boa aí, dessa campanha que a Polícia Militar está participando, né, do Natal aí sem fome. Como é que estão as arrecadações, o senhor sabe dizer? Então, Augusto, nós não tivemos o resultado esperado. Então, isso aí foi uma campanha que a Polícia Militar ela promoveu no sentido de ser um dos que poderiam recepcionar alimento. Sim. Então, por exemplo, aquela pessoa que não pudesse levar para os postos de entrega, ela poderia entregar para uma viatura na rua. Né? Então, essa foi a nossa participação, só que nós tivemos uma adesão extremamente baixa. Mas eu acredito que foi muito em cima da hora. Foi muito em cima da hora, por mais que a intenção foi muito nobre, foi de tentar ajudar, foi a toque de caixa. Foi de 2, 3 dias funcionou, mas tivemos uma adesão maciça do pessoal do executivo, né, da prefeitura, fugiu o nome do social da prefeitura, da FISA, das entidades. Então todas as pessoas de bem se juntaram para tentar fazer alguma coisa boa. Não tivemos o resultado esperado, mas tentamos, né? As doações esse ano aqui, né? Parece que não geraram, né, a participação esperada. Ontem nós conversamos aqui com a Daiane, né? Eles fazem uma campanha da torcida da Ferroviária. Sim. E disse que os brinquedos não estão chegando. Tem uma adesão muito baixa também. Muito baixa mesmo. Vamos aproveitar então, também eu vou fazer uma propaganda positiva. Sexta-feira nós temos um policial em Américo Brasilense, ele era de Araraquara, um policial extremamente ativo, o Cabo Tiago, e ele fazia um trabalho operacional muito diferenciado aqui em Araraquara, e acabou sendo movimentado para América, que ele pediu para ir para lá, a gente concedeu, e ele continua fazendo um trabalho fantástico no campo operacional, e vagou uma oportunidade dele ir para o PROERD, que é o nosso programa de resistência à violência e a drogas, que é fantástico. Inclusive a gente poderia conversar um dia a respeito desse programa, que é um pouco mais extenso para hoje. E ele está no PROERD, foi o primeiro ano dele, ele formou 700 crianças esse ano no PROERD, foi fantástico. E ele todo ano ele desenvolve um trabalho solidário, é dele, só que ele utiliza a farda, né, utiliza os meios policiais, tudo de folga, tudo sem causar prejuízo ao policiamento. Ele conseguiu, diante de todas essas dificuldades, ele conseguiu reunir 150 cestas básicas, 158 cestas básicas, que ele vai distribuir com a viatura e com o Papai Noel meio atrasado. Não, tá em tempo. Ele vai distribuir para as famílias com maior vulnerabilidade social de Américo Brasilense. Isso vai ser sexta-feira, inclusive convido vocês a acompanharem. Sexta-feira pela manhã, lá em Américo Brasilense, vai ser a distribuição de, por enquanto, 158. Estão surgindo mais aí. Que bom, que legal. gente. Que exemplo, né? E olha, temos 2 minutos? Temos. Fica à vontade. Eu preciso enaltecer isso, porque acho que vale a pena. Esse policial, ele deixou eu também me concentrar, que eu nunca consigo contar até o final essa história sem me emocionar. Sem chorar. Ele foi atender uma ocorrência aqui no SECAP,
Secap, Del Rey, não me recordo, mas ali em cima. E uma família era um casal com uma criança de 6 anos, 6 aninhos na época, salvo equívoco, 6 aninhos, acho que era Daiane o nome da criança. Era uma briga de casal. Então estavam lá brigando feio e tudo mais. Ali foram atender a ocorrência, separaram as partes, ouviu a versão do marido, ouviu a versão da mulher, aquela brigaiada toda, né? Aquela coisa. E viu a criança chorando muito, né? Aí foi lá conversar com a criança. Falei, bem, fica tranquilo, o papai e a mamãe se desentendeu, mas tá tudo certo, né? Vai dar tudo certo, fica tranquilo, tentando acalentar, né? E aí perguntou, por que você tá chorando tanto, né? Aí a criança falou, olha, meus pais estão brigando e hoje é meu aniversário. Ai, que dó. Agora deixa eu me concentrar. Eu acho que inclusive já fiz essa matéria, já contei a história dele. Aí o pessoal, o policial, o Thiago, ele também comovido com aquela história, o que você quer ganhar de presente? Ela pediu um prato de arroz, feijão com batata fritas. Nossa. Aí o policial terminou o serviço, ele e o parceiro dele pegaram suas famílias, compraram os mantimentos e um presente e um bolo e foram lá na casa desse casal que estavam brigando, fizeram uma festinha de aniversário para essa criança que supostamente não tinha aniversário já há alguns anos, né? E comeram lá a batata frita, o arroz, feijão, um bolinho. Que legal. Então e nós temos diversas iniciativas nesse sentido. A polícia deve ter aí uma série, né, de histórias. De casos aí legais. Né, fica aí meu contar, né? enaltecimento, meus parabéns ao Cabo Thiago. O nosso também. Acho que eu já contei a história dele no jornal. O cara é ponta firme, né? Então tá certo. Mais alguma coisa, Augusto? Acho que deu para esclarecer bem, né? A vizinhança solidária, né? Solidária, que o pessoal tinha perguntado pra gente como funciona, né? O pessoal da internet tá falando, soube dessa história da festa. Legal. Tá vendo? Todo mundo já sabe. Capitão, tem aí algum recadinho para deixar no final? Aquilo que a gente já falou, a gente enaltece agora, agradeço a oportunidade aqui, Suzy, Augusto, do Jornal Imparcial, para a gente estar aqui estreitando esse relacionamento com a comunidade. Volto a dizer que a gente conta com a participação da comunidade. Eu fico ali no batalhão mesmo, né? É só me procurar, Capitão Ricardo. Aqueles que tenham interesse, juntem um grupo em seus bairros, juntem um grupo de pessoas do bem interessadas em participar da solução, sem compromisso nenhum. Vamos lá conversar. Eu estou me colocando à disposição para fazer esse estreitamento, para a gente conseguir estender, quem sabe em 2019, né, a gente de 15 vizinhanças solidárias não passamos para 30, 60. A cidade inteira. Exatamente, porque isso só tem a ganhar. A população ganha, facilita o meu trabalho, porque eu consigo fazer um direcionamento mais eficiente dos meios a que disponho. Então fica meu agradecimento a todos os ouvintes pela paciência. E muito obrigado a todos, um Feliz Natal para todas as famílias araraquarenses aí, em toda a região que nos ouve. Um grande abraço da Polícia Militar da 3ª Companhia. Obrigada, capitão. Muito obrigado. Gente, por hoje é só. E na próxima semana a gente volta. Boa noite. Boa noite.